Então eu quero falar um pouquinho nesta noite para você entender, porque muitas vezes nós falamos, quando nós falamos sobre Páscoa, o que vem na sua mente? Páscoa, o que vem na sua mente? Um ovo de chocolate. Mas nós precisamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. E quando nós falamos sobre Páscoa, não podemos deixar de ler Mateus capítulo 28, do versículo 1 a seguir. Mateus 28, o texto nos diz o seguinte, Mateus 28, versículo 1 a seguir, diz o seguinte: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e o quê? Cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, e enquanto estávamos dormindo, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Pai, nesta hora nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, e nós queremos rogar ao Senhor neste momento, que o Senhor possa usar desta palavra para nos ensinar, que o Senhor possa usar desta palavra para nos instruir, que o Senhor possa usar desta palavra para nos aconselhar, pois nós precisamos, ó Deus, e necessitamos dos conselhos e dos ensinamentos que a tua palavra nos traz. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem abrir o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender a tua palavra.
Que o Senhor possa ministrar a cada coração aqui presente nesta noite, pois cada um de nós temos uma necessidade diferente, mas o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem plena liberdade de agir nesta noite sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada coração aqui presente, venha tocar nos nossos corações. Aquele coração que necessita de uma transformação, venha trazer a transformação. Aquele que necessita de uma cura, venha trazer a cura. Aquele que necessita de uma libertação, traz essa libertação que esta pessoa necessita e precisa. Porque nós estamos aqui, porque nós cremos que o Senhor vive, nós cremos que o Senhor ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Nós estamos aqui porque nós cremos na Tua Palavra, a qual nós lemos que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, Deus, nós nos colocamos nesta hora diante de Ti, e suplicamos pelo Teu favor, e suplicamos pela Tua bondade. Espírito Santo, eu me coloco diante de Ti e peço, me use como boca do Senhor sobre as nossas vidas, pois todos nós que aqui estamos, a começar de mim, necessitamos ouvir a Tua palavra. Por isso fale conosco. Venha, meu Pai, remover toda distração que possa nos impedir, Pai, de receber a Tua palavra. Porque como a Tua palavra diz, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Quando nós olhamos para esse tema, Páscoa, e quando nós olhamos para esse texto a qual nós lemos, nós vamos dizer que a Páscoa é a vitória do nosso Rei. A Páscoa é a vitória do nosso Rei, e o nosso Rei é Jesus. Na Páscoa Ele alcançou a vitória sobre o maior inimigo da humanidade, que era a morte. Então Ele conseguiu essa vitória. É um acontecimento que trouxe esperança para todos, porque todos nós estamos condenados à morte, à separação eterna de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele trouxe a esperança para todos nós, porque hoje nós cremos que um dia nós estaremos com o Senhor, que um dia nós o veremos como Ele é, nós o veremos, que um dia nós poderemos olhar na face daquele que se entregou na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Então a ressurreição, a Páscoa, trouxe esperança para todos nós. Por isso quando você vira para a pessoa, não sei se você chegou a dizer para os seus amigos, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Você está querendo dizer, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos para esta palavra, e olhamos para a ressurreição, sabe, a ressurreição de Jesus é um marco para a história da humanidade, é um divisor de águas na minha vida e na sua vida, porque como eu disse, até aquele momento, nós estávamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus, mas quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe esperança para todos nós, e hoje nós podemos ter no nosso coração uma esperança, que um dia nós estaremos com esse Deus que nos amou, com esse Deus que nos ama, com esse Deus que mudou a nossa vida. Quantos milagres você já experimentou de Deus, quantas coisas lindas Deus já fez na sua vida, e Ele ainda vai fazer. Como nós vamos conseguir viver longe de um Deus como esse? Então, quando a Bíblia diz que aquelas mulheres foram ao sepulcro, e quando elas encontraram aquele sepulcro vazio, trouxe uma esperança para mim, uma esperança para você, que um dia nós vamos vê-lo, que um dia nós vamos estar com Ele. Por quê? Porque Ele venceu a morte. E a Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: contudo,
aos quais o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então João capítulo 1 versículo 12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pois quando Jesus ressuscitou, Ele deu esse direito para mim e para você. Ele conquistou esse direito, e agora todos aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso hoje é um dia para você celebrar, hoje é um dia para você comemorar, porque Ele ressuscitou. Hoje se comemora o domingo de Páscoa, e quando nós ouvimos esta palavra, gente, logo que vem na nossa mente, infelizmente é um ovo de Páscoa, porque o comércio, infelizmente, inculcou isso na nossa mente, inculcou na nossa mente que Páscoa significa um ovo de Páscoa, um símbolo, um coelho, para nos desfocar do verdadeiro sentido da Páscoa. E nós precisamos entender qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando nós olhamos, sabe, para esta palavra, e quando nós observamos a história que nos conta o texto, a Bíblia diz que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Interessante que na sexta-feira, todas aquelas mulheres estavam ali chorando, porque o seu mestre havia morrido. O seu mestre havia suspirado naquela cruz e havia dito: Pai, está consumado. E aquelas mulheres, logo depois do sábado, no domingo pela manhã, elas foram até o sepulcro, porque era costume das pessoas naquela época ir ungir o morto, e elas foram ali para ungir Jesus. Elas estavam pensando que Ele estava no sepulcro, mas quando elas chegaram ali, elas depararam com o sepulcro vazio. Elas depararam com a pedra removida, e aquela pedra foi removida, não foi para Jesus sair, porque Ele já não estava lá. Aquela pedra foi removida para que aquelas mulheres olhassem para aquele sepulcro e vissem que o sepulcro estava vazio, para que elas pudessem crer na palavra que Jesus falou, na palavra que Jesus sempre estava falando com elas no decorrer da caminhada. Sabe, então é interessante que quando nós olhamos para a Páscoa, para esse sentido, se você observar e se você estudar, você vai ver que em 1928 surgiram os ovos de chocolate pela primeira vez em larga escala na indústria, para tentar o quê? Ofuscar o que Deus fez por nós. E é tão interessante que sempre estão tentando ofuscar o grande acontecimento da verdadeira Páscoa, que é a vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição, que é o motivo para celebrarmos e nos alegrarmos. É interessante que quando nós olhamos para o texto, observem aí para vocês verem, que quando aquelas mulheres chegaram ali e viram que o sepulcro estava vazio, a Bíblia faz questão de relatar que elas então estavam voltando, e a Bíblia diz, olha o que o texto nos diz aí, o texto diz o seguinte, o texto fala que aquelas mulheres estavam amedrontadas e cheias de alegria. Interessante que um acontecimento muito grande aconteceu ali, um anjo desceu, houve um terremoto, a Bíblia relata sobre isso, e a Bíblia diz que então Jesus apareceu para aquelas mulheres, e o que elas fizeram? Elas correram, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Então foi um acontecimento lindo. Mas quando nós continuamos a ler, e quando os soldados então foram notificar os religiosos o que havia acontecido, no versículo de número 12, no final do versículo diz, elaboraram um plano. Eles elaboraram um plano,
E deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. A Bíblia diz que eles elaboraram um plano para o quê? Para ofuscar o que havia acontecido, a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que esse plano diz que e a versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Então o homem sempre está tentando ofuscar aquilo que Deus está fazendo. O homem sempre está tentando ofuscar aquilo que Deus fez. Quantas vezes você conta o que Deus fez na sua vida, mas muitas vezes as pessoas tentam ofuscar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E não é diferente. Sabe, eles tentaram, e quando nós observamos, gente, toda a história, nós vamos ver que, infelizmente, o sistema sempre está tentando ofuscar aquilo que Deus fez. Como por exemplo, quando eu falo esta palavra, Natal, o que vem na sua mente? Infelizmente, vem na nossa mente um velho, barbudo, gordo, vestido de vermelho. E enquanto que tinha que ver na nossa mente, o Senhor Jesus, Deus enviando o seu único Filho, por amor a mim, por amor a você. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como nós falamos de Páscoa, vem na nossa mente um ovo, e esquecemos que é o dia de celebrar a ressurreição do nosso Deus. Estão vendo como que o sistema tenta ofuscar aquilo que Deus fez? Duas coisas tão grandiosas para a humanidade, que é o nascimento de Jesus e a sua ressurreição, o mundo tenta ofuscar. E nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Nós não podemos deixar e esquecer o que Deus fez por nós. A palavra Páscoa significa passagem. E a primeira Páscoa aconteceu quando? Quando o povo saiu do Egito. E a última Páscoa, pastor, aconteceu quando? Sabe, aconteceu a última Páscoa, foi quando aconteceu a ressurreição de Jesus. E a primeira Páscoa foi a saída do povo do Egito, antes da última praga, a praga da mortandade dos primogênitos do Egito. Êxodo capítulo de número 12, versículo 11. Êxodo 12, 11 diz o seguinte. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui está a primeira Páscoa. Quando aquele povo estava no Egito, quando aquele povo era escravo no Egito, e Deus então trouxe uma Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade, passagem da escravidão para um povo livre. Foi esse momento que aconteceu a primeira Páscoa, aonde a ordem era que se imolasse o quê? Um cordeiro. E isso também aconteceu para a minha vida e para a sua vida, quando Jesus foi imolado naquela cruz, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, mas ele morreu em nosso lugar, ele se entregou em nosso lugar, sendo nosso cordeiro pascal. Ele é o nosso cordeiro pascal, ele se entregou em nosso lugar, e por isso hoje nós podemos celebrar. E quando nós olhamos para Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 15 e 16, aqui vai falar quando Jesus celebrou a última Páscoa aqui na terra com os seus discípulos, e o texto diz o seguinte: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Olha o que Jesus disse: pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra onde? Até que se cumpra
no reino de Deus. Então Jesus, ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Antes da sua morte, ele celebrou a Páscoa. E ele disse que aquela Páscoa aconteceria novamente, ela ia se cumprir no reino dos céus. A primeira Páscoa foi quando o povo saiu do Egito, quando Deus libertou aquele povo. A última Páscoa foi quando Jesus celebrou com seus discípulos. E aí então houve a passagem aonde ele venceu a morte, aonde ele passou da morte para a vida. E vai acontecer uma última Páscoa quando nós passarmos dessa vida e estivermos para sempre com o Senhor. Ali será a última Páscoa, aonde nós estaremos juntos com o Senhor para sempre, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais dor. Ali acabou tudo. Nós seremos vitoriosos. Por quê? Porque será a nossa Páscoa. Então a primeira Páscoa foi a passagem da escravidão para a liberdade. A última Páscoa aqui, como nós lemos, foi a passagem de Jesus da morte para a vida e a vitória sobre a morte. E quando ela se cumprir no reino, será da nossa passagem deste mundo para estarmos para sempre com o Senhor no reino dos céus. E em cada Páscoa houve uma vitória sobre os inimigos. Em cada Páscoa houve uma vitória sobre os inimigos. Quando nós olhamos a primeira Páscoa, foi aonde Deus derrotou de uma vez por todas os deuses do Egito. Naquela última Páscoa, Deus declarou a derrota sobre todos os deuses do Egito. A última Páscoa Jesus realizou com seus discípulos aqui na terra, e era o anúncio da sua crucificação, da sua vitória, de uma vez por todas sobre a morte e o pecado. A Páscoa que celebraremos agora juntamente com Cristo, vai concretizar a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10 diz o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. É esse Deus que nós servimos. Por isso, na última Páscoa, será declarada e concretizada a vitória de Jesus sobre todos os seus inimigos, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o falso profeta, sobre a besta. E aqui o texto diz que Jesus, ele declara: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. A ressurreição de Jesus é o selo da vitória sobre a morte. Então a ressurreição de Jesus é o selo da sua vitória sobre a morte. Nós não precisamos temer a morte. Quantas pessoas temem a morte? Eu tenho medo de morrer. Não, filho, você não precisa morrer, porque Jesus já venceu a morte para mim e para você. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. Pastor, mas a pessoa morre. Sim, essa carne morre, mas o nosso espírito vai para Deus e estará para sempre com Ele. Então nós não precisamos temer a morte, porque a ressurreição de Jesus é o selo da sua vitória sobre a morte. A Páscoa comemorava o êxodo de Israel do Egito, vários séculos antes, mas Jesus realizaria um êxodo ainda maior na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21,
1 Coríntios 15, 21 diz o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quando nós olhamos para esse texto, o que esse texto tem a nos ensinar? Sabe, a Páscoa, a primeira Páscoa comemorava o êxodo de Israel do Egito, vários anos antes de Jesus. Mas Jesus realizaria um êxodo ainda maior na cruz. Por quê? Porque quando Adão pecou, a morte veio sobre toda a humanidade. Todo homem estava sujeito à morte e à separação eterna de Deus. Mas quando Jesus, Ele ressuscitou, Ele trouxe a vida para todos os homens. Como o texto a qual nós lemos diz, por meio de um homem, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ele trouxe vida para mim e para você. Por isso hoje é dia de você celebrar, hoje é dia de você comemorar, hoje é dia de você festejar. Não por causa do chocolate que você ganhou, não por causa daquele ovo talvez de 3 quilos, 5 quilos que você ganhou, mas porque você ganhou a vida eterna, porque você ganhou a salvação. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o nosso inimigo, que era a morte, e a morte já não tem mais poder sobre nós. Porque Jesus é a nossa Páscoa? Porque Ele passou da morte para a vida, ressuscitando dentre os mortos, e abrindo assim, gente, um caminho para todos nós. Porque um dia nós iremos ressuscitar como Ele ressuscitou, ressuscitaremos para a vida eterna. Você precisa entender que como Jesus um dia ressuscitou, você, vamos ressuscitar, porque Ele abriu o caminho. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Olha aí a parte C: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele foi sacrificado. E se Ele foi sacrificado, olha agora para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Versículo 6, capítulo 6, versículo 14, 1 Coríntios diz o seguinte: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. E o quê? E o quê? Repito, e o quê? E também nos ressuscitará. Olha que palavra para mim e para você. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado. E porque Ele foi sacrificado, e porque Ele ressuscitou e abriu um caminho, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também vai me ressuscitar, e vai ressuscitar você. Por isso nós podemos celebrar. A ressurreição é o poder para cancelar o nosso passado. A ressurreição é o poder para cancelar o nosso passado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então a ressurreição é o poder para cancelar o nosso passado, porque Ele ressuscitou. E se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. As coisas velhas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Por isso nós podemos celebrar. Jesus, sabe, Ele é singular. Toda a história da sua vida é muito especial. Por isso é lindo falar de Jesus. Sabe por que a história dele é uma história linda? Quando nós olhamos para a história de Jesus, é uma história especial, sobrenatural e única. Ninguém foi ou é como Ele. Ninguém é como Ele.
desde a profecia sobre o nascimento até a sua ressurreição, é uma linda e surpreendente história de amor. Quando olhamos para Jesus, nós não temos algo a não ver, a não ser o amor. E aí fica uma pergunta: você crê em Jesus Cristo? Você realmente crê que Ele ressuscitou e está vivo? Algo que eu e você precisamos entender: que ninguém nasceu como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém sofreu como Jesus. Ninguém amou como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. E ninguém voltará como Jesus. Por isso não tem como falar de Jesus e não se emocionar vendo um Deus que fez tanto por nós. Ninguém é como Jesus. Ninguém. Por isso hoje nós podemos sim celebrar, nós podemos sim festejar. Dentre todos os aspectos fantásticos da vida de Jesus, eu quero ressaltar com vocês o aspecto da sua ressurreição. E você pode me questionar também: o que isso tem a ver comigo? Ora, tudo. Sabe, quando nós falamos, já falamos sobre isso, veja o que Jesus falou sobre isso. João capítulo 11, versículo 25 e 26. João capítulo 11, versículo 25 e 26, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que coisa linda, olha que promessa linda para mim e para você. Então ninguém é como Jesus. Por isso é tão importante nós falarmos hoje sobre a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Cada fato da ressurreição de Jesus é também um fato para a minha ressurreição, se você realmente crê. Quando você crê em Jesus, nem a morte poderá detê-lo na sua sepultura, porque a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte não pode deter você. Por isso hoje você pode celebrar, porque Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos desfrutar de uma bênção tão grande como essa. Mas sempre nós vamos ver que as pessoas estão tentando ofuscar os grandes acontecimentos e as grandes obras que Deus fez por nós. E quando nós olhamos, sabe, alguns céticos acreditam numa teoria que Jesus não morreu. Efetivamente, Ele apenas dormia. E isso não é verdade. De fato, Jesus morreu. Isso está escrito na Bíblia. João capítulo 19, versículo 33 e 34. João 19, 33 e 34 diz o seguinte: mas quando chegaram a Jesus, o quê? Constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, literalmente, Jesus não dormia, Ele morreu. Morreu no meu e no seu lugar. E alguns negam a morte. Sabe por quê? Para negar a ressurreição. Porque a ressurreição é a grande vitória dele sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Então as pessoas tentam negar, tentam ofuscar, porque a ressurreição é o poder sobrenatural de Jesus, ficou selado para todo mundo. Por isso no passado e no presente muitos ignoravam e desprezavam essa doutrina. E nós vamos observar que Paulo sempre teve que lutar contra as pessoas que desprezavam essa doutrina, a doutrina da ressurreição de Jesus. Atos capítulo 17, versículo 32 e 33, olha o que o texto nos diz. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles o quê? Surgiu o terceiro. Alguns deles zombaram, e os outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Paulo pregando e falando sobre a ressurreição, a Bíblia diz que algumas pessoas zombaram dele. Algumas pessoas não quiseram ouvir quando ele falou sobre ressurreição.
Mas como é importante nós falarmos sobre isso, porque é uma esperança para mim e para você. E nós devemos entender e compreender como é importante nós celebrarmos esse dia de hoje, que é a Páscoa. Mas comemorarmos como a palavra nos diz, como a palavra nos orienta. Por isso, como é importante, meu irmão, você conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai nos ensinar, é ela que vai nos instruir. Por isso que você possa aproveitar cada momento que você tem, para você conhecer mais desse Deus, através da sua palavra, através do que Ele tem para nos ensinar. A ressurreição sobrenatural de Jesus é um fato testificado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquelas mulheres foram até o sepulcro, e elas testificaram que Jesus não estava ali. As mulheres foram as últimas na cruz, foram as últimas a sair ali da cruz, e as primeiras a chegar no sepulcro, e confirmar que Jesus havia ressuscitado. A ressurreição sobrenatural de Jesus é Deus visitando a terra com seu poder. Gente, vamos analisar o texto. Olha o versículo 2, o 3 e o 4 de Mateus 28. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Olha que acontecimento lindo! Na ressurreição de Jesus, houve um terremoto, um anjo de fogo com vestes brancas aparecendo. Olha que maravilha, olha como Deus fez deste momento um momento tão especial. E como podemos nos esquecer de um momento tão especial como esse? A ressurreição sobrenatural de Jesus é a vitória da fé sobre o medo. Eu não sei quais são os temores do seu coração, mas a ressurreição de Jesus é a vitória da fé sobre o medo. Versículos 5 e 6 diz o seguinte: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Pastor, por que a ressurreição de Jesus é a vitória sobre o medo? Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, Ele deu uma promessa para mim e para você. Ele disse para aquelas mulheres: vão, anunciam, façam discípulos de todas as nações, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então é a vitória da fé sobre o medo. Eu não sei quais são os seus temores, mas independentemente de quais sejam os seus temores, você não precisa temer, porque o Rei dos Reis está com você. O Senhor está com você, o Senhor dos Senhores está com você, e se Deus está comigo, eu não tenho o que temer. Por isso a ressurreição de Jesus é a vitória da fé sobre o medo, porque nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco. Por isso hoje se comemora a Páscoa, é dia de você lembrar que você não está sozinho, porque Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está com você, Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. Por isso a ressurreição de Jesus é a vitória da fé sobre o medo. A ressurreição de Jesus, sabe, a ressurreição sobrenatural de Jesus é a grande, boa nova de salvação aos homens. Versículo 7 do texto diz: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês os verão. Notem que eu já os avisei. Porque quando Jesus aparece ali para os seus discípulos, Ele diz para eles: vão e pregam o evangelho a toda criatura. Então a ressurreição sobrenatural de Jesus é a grande,
boa nova de salvação aos homens. Com este acontecimento, os discípulos saíram e começaram a pregar para todos que Jesus havia ressuscitado. E esta mensagem chegou até em Formiga, e é por isso que nós estamos aqui. As boas novas de salvação chegaram até nós. Por quê? Porque a ressurreição sobrenatural de Jesus é a grande boa nova de salvação aos homens. Então os discípulos entenderam: o nosso mestre ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós temos que ministrar, nós temos que falar. E a Bíblia diz que Jesus apareceu entre eles durante um prazo de 40 dias, com provas inconfundíveis que ele estava vivo. E eles então começaram a pregar, e grandes coisas aconteceram. E eles começaram a pregar o Evangelho. Por quê? Porque a ressurreição sobrenatural de Jesus é a grande boa nova de salvação. Assim nós vamos hoje também anunciar que Ele ressuscitou. Por quê? Olha o versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. Nós não podemos parar de anunciar que Jesus vive. Nós não podemos deixar de anunciar que Ele vive. É isso que tem que motivar. Como nós estamos aqui e falamos sobre os Águias de Cristo, esses irmãos que pertencem a esse movimento, um movimento lindo. Por quê? Porque eles estão aqui para anunciar que Jesus vive para aquelas pessoas, para anunciar que Jesus está vivo. E é o que eu e você precisamos fazer, como aquelas mulheres fizeram. Elas foram correndo anunciar que Jesus estava vivo. Eu não sei quem você conhece que precisa ouvir que Jesus está vivo. Talvez você tenha um relacionamento com pessoas, você conhece pessoas que estão amedrontadas, você conhece pessoas que estão sem esperança. Então você precisa falar para essas pessoas que Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, há esperança para essas pessoas. Se Jesus está vivo, há milagres para Deus fazer na vida dessas pessoas. Então nós precisamos fazer como aquelas mulheres, correr e anunciar a Jesus. E para a gente caminhar para o final, a ressurreição sobrenatural de Jesus é o encontro com Jesus vivo. Versículo 9 diz que de repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então a ressurreição sobrenatural é o encontro com Jesus vivo. Fica uma pergunta: como andam os seus encontros com Jesus? Como anda os seus encontros com Jesus? Será que você está vivendo, está tendo um relacionamento com Ele como se Ele estivesse vivo? Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Como tem sido o seu encontro com Ele? Como você está se relacionando com Ele? Você tem conversado com Ele? Ele está vivo, Ele não está morto. E quantas vezes nós estamos agindo como se Ele estivesse morto? Ele não está morto, meu irmão, Ele ressuscitou. E aquelas mulheres correram e adoraram. Como tem sido a sua adoração a este Deus que está vivo? A Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como tem sido os seus encontros com Jesus? Como tem sido os seus encontros com Jesus? Já viu quando você encontra uma pessoa e você conversa com ela, você celebra? Será que você tem celebrado nos seus encontros com Jesus? Como andam os seus encontros com o Senhor? Ele está vivo. Eu quero concluir nessa noite dizendo para vocês que Jesus ressuscitou para dar esperança para mim e para você. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. 1 Pedro 1:3 diz o seguinte:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a Páscoa é motivo de nós celebrarmos, porque através da Páscoa trouxe esperança para mim e para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão aonde? Estão em Deus. A sua esperança não pode estar em homens, a sua esperança não pode estar em uma religiosidade, a sua esperança tem que estar em Deus. É porque é Ele que vai fazer o que você precisa, o que você necessita. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 18 diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Ele trará, mediante Jesus e com Ele, daqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós precisamos estar sempre consolando uns aos outros com estas palavras. Talvez muitas vezes você vê as pessoas desanimadas, mas console as pessoas com essas palavras, que Jesus está voltando para nos buscar, para que nós possamos participar da última Páscoa, a nossa passagem para a vida eterna com Deus, aonde não haverá choro, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá dor, aonde estaremos para sempre com Ele. Jesus ressuscitou para dar uma herança para você, sabia disso? Ele ressuscitou para dar uma herança para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Quero convidar o louvor para estar aqui, por favor. 1 Pedro capítulo 1, 4 e 5. 1 Pedro 4 e 5 diz o seguinte: para dar uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, e que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Gente, olha que lindo! Para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você. Há uma herança nos céus guardada para você. Tudo o que Ele conquistou na cruz é direito seu agora, é nosso direito, e por isso nós podemos dizer, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a seguir. 1 Coríntios 15, 55 diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu posso dizer para você nesta noite: feliz Páscoa. Ele vive e nós viveremos com Ele eternamente.
Vamos nos colocar de pé nesse momento.